Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma pré-aula da nossa EBD Produção da família AD Blue. Que seja um tempo de muito aprendizado e cooperação para a sua docência. É uma alegria tê-lo aqui conosco e poder cooperar, colaborar com a sua aula. Hoje nós estaremos então encerrando, concluindo mais um trimestre assim arrepiante para os nossos corações. Falamos nos últimos 12 domingos, sobre a Epístola de Tiago. Você, como um bom docente, é muito importante você iniciar a sua aula pedindo um feedback dos seus alunos, né? Você pode fazer isso pedindo uma só palavra. Se você pudesse resumir o que mais te impactou em todo o trimestre em uma palavra: a fé, a imparcialidade, riqueza, né? Tenta coletar dos seus alunos um feedback a respeito daquilo que marcou a vida deles. Ou você pode colocar lá 3 palavras para resumir o trimestre. Isso é uma maneira de você já envolvê-los na sua aula e também exercitar o aprendizado dos seus discentes. O versículo-chave, como você pode ver no nosso slide, da epístola é o texto que fala sobre fé e obras, porque o teor de toda a epístola é exatamente essa ideia, né, de você conciliar fé e obras, né? O chamado do apóstolo, o escritor, era exatamente despertar na vida dos seus leitores um compromisso de materializar a sua fé, a sua vida com Deus. E ao longo de todo o trimestre, você encontra as maneiras pela qual a nossa fé deve ser evidenciada na prática. O grande chamado da epístola de Tiago aos seus leitores era exatamente levá-los a uma vida prática. Então, hoje nós estaremos conversando sobre a espiritualidade cotidiana de Jesus. Então, a última lição não será, uma continuidade no texto de Tiago, porque isso foi feito ao longo do trimestre, expositivamente. Mas nós iremos, então, concluir o trimestre apontando para a ideia do trimestre. A ideia do trimestre é uma fé prática. A ideia do trimestre é uma fé que acontece na vida. Então, olharmos para a vida de Jesus é a chave para que nós possamos encontrar meios, maneiras, modos para nós materializarmos a nossa vida cristã, a nossa fé em Jesus. Por isso que fechamos esse trimestre, então, olhando para a vida diária de Jesus, E, de uma maneira bastante pedagógica, nós intencionamos abordar a vida de Jesus, E a maneira com que nós olhamos para a vida prática da espiritualidade de Jesus, nós entramos nos assuntos que foram abordados ao longo do trimestre. Essa é a ideia, ter essa conexão, que tudo precisa desaguar em Jesus. Ok? Muito bom. Na nossa introdução, eu sugiro aí, como você pode ver no nosso slide, eu sugiro uma pergunta. Eu amo fazer perguntas para os nossos alunos, para você ir então despertando. A pergunta é: existe alguma tensão entre crer e viver, entre falar e obedecer? Lembrando que essa frase está dentro da introdução. Existe uma tensão? Você se lembra que geralmente isso sempre acontece depois de um congresso, O pastor, o pregador pregou demais, a igreja toda alegre, emocionalmente, chorando e tal. Aí no final ele falou assim: olha, não esqueça,
que você precisa levar isso para a sua segunda-feira, eu quero te ver aqui no próximo culto com esse fogo e tal. Existe um clamor, né, desde sempre, para que a igreja viva aquilo que ela aprendeu, né, aquilo que ela ouviu, né? Então existe sempre uma tensão, né? É uma pergunta que a resposta lógica, existe essa tensão entre eu crer e viver. Nós sabemos muito, mas conhecemos pouco, né? Nós falamos muito, mas obedecemos pouco, né? Nós somos muito bons em teorizar. Como nós teorizamos. Os nossos bancos são de pessoas que recebem pessoas que querem cada vez mais mensagens profundas, mensagens extraordinárias, mas eles não vivem, eles não obedecem. Há uma tensão, e você percebe que isso desde os tempos bíblicos. O apóstolo, o autor de Tiago, ele vai provocar os seus leitores. Olha, fé sem obras é morta. Você ouviu, você creu, você precisa produzir algo, você precisa materializar isso. Então existe essa tensão entre obedecer, não obedecer, ouvir e não dar ouvido, e assim por diante. Existe essa tensão. Agora, a vida de Jesus, ela é um modelo, é um espelho para nos orientar em como viver de uma maneira muito simples, né? As complexidades do mundo espiritual, da nossa fé em Cristo. Na nossa primeira etapa, no nosso primeiro bloco, no nosso primeiro tópico, né, nós vamos explorar a respeito da espiritualidade encarnada. A espiritualidade encarnada de Jesus. E a ideia aqui, ela é muito simples. A Bíblia fala que o Verbo se fez carne. Então Deus era Espírito, né? A segunda pessoa da Trindade, ele era Espírito, portanto invisível, e agora ele vai assumir um corpo, ele vai assumir, né, uma matéria, né, na sua humanidade. E isso agora você tem que aquilo que era invisível, né, aquilo que era espírito, agora assume um corpo. E nas palavras de João, e eu sugiro que você leia com seus alunos, 1 de João, no capítulo 1, versículo 1, você tem aí algumas preciosidades a respeito dessa encarnação de Jesus. Na introdução, nós chegamos a considerar que a verdadeira espiritualidade não é o esforço do humano se tornar divino, mas é do divino se tornar humano. A vida cristã, ela precisa ser encarnada. Olha as palavras de João na sua primeira epístola, versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos. Então, preste atenção, olha o slide. A primeira coisa é que a espiritualidade de Jesus, ela era vista pelos olhos humanos. Uma criança conseguia ver a espiritualidade de Jesus. Uma criança. Era vista. O que vimos? Então, a espiritualidade nossa, ela tem de ser contemplada. Eu não sei. Eu não sei onde que está essa oração que esse homem tanto ora. Eu não sei onde que está a crença dessa mulher que tanto vai à igreja, porque aqui dentro de casa eu não vejo isso. Quando está só nós dois, eu não vejo isso. É uma mulher descontrolada, é um homem teimoso. Percebe que existem pessoas que dizem que são, que dizem que faz, mas cadê? Cadê? Aonde que os meus olhos estão vendo isso? Não é que a minha espiritualidade, ela precisa ser farisaica. Então tá bom, eu vou para as praças levantar minhas mãos e orar para todo mundo me veja. Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é de que a maneira com que você vive a sua fé, as pessoas, elas precisam
entender isso. Elas precisam ser direcionadas por causa disso. Porque olhos, visão, fala de direção. Você se move, você tem senso de direção a partir dos seus olhos. Então percebe que o autor está dizendo é que Jesus podia ser visto. A espiritualidade dele podia ser vista e vimos a sua glória, cheio de graça e verdade, como um unigênito do Pai. Capítulo 1 do Evangelho de João. Então era uma espiritualidade que todos viam e, olha, se viam, então podiam ser direcionados. A Bíblia fala que aqueles que estavam em trevas viram a luz. Estavam na região de morte. Quando eles viram, eles foram o quê? Redirecionados. A minha espiritualidade, ela precisa ser contemplada. Ela precisa ser uma direção para aqueles que estão à minha volta. Se você, quanto pai, se você, quanto homem, se você, quanto líder, não está direcionando as pessoas a partir do que elas estão vendo em ti, a sua espiritualidade, ela não está encarnada. Ela não está encarnada. E então, o apóstolo continua dizendo, vimos com os nossos olhos o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. Então, olha só, olha o slide. Mãos, segurança, acesso. A espiritualidade de Jesus não era uma coisa mítica, não era uma energia invisível. Não. Podia tocar. Você podia tocar no amor. O amor era tocado. O perdão era tocado. Era visto e apalpado. O tato fala da segurança. Quando você está em lugares trêmulos, você procura segurar em algo. O tato, a sua coordenação motora, é que possibilita a sua estabilidade e segurança. Jesus tinha uma espiritualidade que podia ser tocado. As pessoas tocavam ele. As pessoas conseguem tocar a sua misericórdia? As pessoas conseguem tocar o seu temor, a sua compaixão, a sua bondade? Você é tocável, você é acessível. Você é acessível. A espiritualidade de Jesus, as pessoas tocavam. As pessoas tinham acesso ao Pai através dele. E aqui fala o quanto que nós estamos disponíveis às pessoas na nossa fisicalidade, no nosso sorriso, no nosso abraço. Você já ouviu aquele testemunho de uma pessoa que estava cheio de tristeza, angústia? Eu tive uma experiência no nosso ministério, há pouco tempo atrás. Após um culto, eu fui orar por uma irmã já senhora, e ela estava com uma profunda depressão. E orei por ela, e quando eu terminei de orar, o Espírito Santo tocou no meu coração e disse assim, dê um abraço nela e diga para ela que este é o abraço da alegria dela. E quando eu abracei ela, ela foi imediatamente curada. E ela testifica até hoje. Eu recebi um abraço que me curou. O tocar que comunica virtudes. A nossa espiritualidade é essa. A espiritualidade encarnada é uma espiritualidade em que as pessoas são direcionadas quando olham para nós. A espiritualidade encarnada é aquela espiritualidade que as pessoas, elas recebem virtudes quando tocam literalmente na nossa vida. Quando nós a abraçamos, quando nós cumprimentamos com a paz do Senhor, quando nós sorrimos para elas. Essa é uma espiritualidade tangível. E em terceiro lugar, o apóstolo vai dizer, porque a vida foi manifestada, isso é encarnada, e nós a vimos e a testificamos dela, e vos anunciamos vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos. Então fala da audição. Então a espiritualidade de Jesus encarnada
percebe que ela era percebida em todos os nossos sensores, pela nossa visão, pelo nosso tato e pela nossa audição. Se uma espiritualidade visível fala de direção, porque as pessoas são direcionadas por aquilo que elas veem, logicamente dizendo a vida, se Jesus podia ser tocado, e o toque, o tato fala da segurança, do acesso, você consegue apalpar isso, né? A audição fala da salvação, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e nós somos salvos pela fé. Então, se o pecado entrou no mundo por causa da audição da mulher do primeiro casal, a serpente, a salvação também virá a partir do ouvir do último Adão. Então, a espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade que salva por aquilo que ele fala, Então, você percebe que a nossa espiritualidade cotidiana da vida, porque todo dia alguém precisa te ver, todo dia alguém vai te tocar, né? Ou você vai tocar alguém e todo dia você vai falar, nós conversamos, né? Então você percebe que são coisas muito práticas do dia a dia. Então a espiritualidade encarnada fala de uma espiritualidade do dia a dia, da nossa existência diária, aonde que a graça, o perdão, a misericórdia, a presença do Espírito Santo pode ser vista, pode ser encontrada em nós e pode ser ouvida através de nós. Como eu vou viver uma vida cheia do Espírito Santo? Simples. Permita que alguém vislumbre em você uma direção. O casamento está falido, encontra no seu casamento, se você é casado, uma referência para ser reconstruído. Se alguém está ansioso, encontre em você a paz como uma referência educadora para a ansiedade dele. Ou seja, uma vida cristã onde que nós não somos orientadores, a nossa espiritualidade não parece com a de Jesus. Não parece com a de Jesus. Uma espiritualidade em que os nossos toques não são toques que transformam, que comunicam virtudes. Você se lembra daquela mulher que vai tocar em Jesus e saiu dele virtude? Gente, isso aí não é unicamente de Jesus. Os nossos toques precisam comunicar virtude. O nosso toque precisa comunicar virtude. O seu tato precisa comunicar virtude. Então você percebe que não é uma espiritualidade estratosférica, de compêndios teológicos, de toda a complexidade. Não, é do dia a dia. Você é visto todo dia, você é tocado e toca todo dia, e você fala todo dia. A espiritualidade de Jesus acontece nesse comum da vida. Você percebe que isso fala exatamente no contexto de Tiago, a respeito da direção, em relação à direção. Você percebe que na epístola de Tiago, as pessoas, elas estavam desorientadas. Elas estavam desorientadas. Mas percebe que Jesus é o que? A orientação dos nossos olhos. A orientação dos nossos olhos. Tiago vai contestar uma fé sem obra. E você encontra em Jesus uma fé que é encarnada. Você toca, você vê. Você vê. Você vê. Em Tiago, você tem um falar descontrolado. Nós tivemos uma lição só para falar sobre a língua. Na espiritualidade de Jesus, você tem o quê? Você tem uma fala, uma voz que salva. Se Tiago fala de uma língua que amaldiçoa, que destrói, em Jesus você tem uma espiritualidade cuja voz salva. Porque quando Jesus falava, as pessoas eram salvas. Elas ouviam a voz e elas eram salvas por aquilo que elas ouviam.
Então, a espiritualidade encarnada de Jesus é um modelo para sarar as doenças que estavam infectando a fé dos leitores de Tiago. Ok? Bom, para você compartilhar com seus alunos, a pergunta, na sua espiritualidade, o que as pessoas conseguem ver, tocar e ouvir que pode transformá-las? Amém? Ok. Segundo tópico, a espiritualidade na mesa. A espiritualidade na mesa. A espiritualidade cotidiana de Jesus, ela acontecia de uma maneira muito emblemática na mesa. E o texto que nós utilizamos, base, é João 13, o grande episódio de Jesus à mesa com os seus discípulos. O que nós podemos aprender aqui? Aprender aqui. Bom, mesa fala de relacionamento. Você percebe que o símbolo mais emblemático do nosso sacramento, ceia. Ceia. E a ceia é chamada mesa do Senhor. Mesa do Senhor. Então, mesa é um lugar em que você se assenta para comungar, para estar juntos, para dialogar, para relacionar. Então, assim, a espiritualidade cotidiana de Jesus é uma espiritualidade, primeiro, encarnada. Você pode ver, fornece direção, você pode tocar, acesso e segurança, e você pode ouvir palavras que salvam. E a espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade da mesa, ela é uma espiritualidade relacional. Não existe, gente, uma espiritualidade pura se não houver relacionamento, que é um dos problemas da carta de Tiago. Haviam acepções de pessoas. E em Jesus você tem a cura disso tudo. Então o que nós podemos aprender quando falamos sobre uma espiritualidade na mesa? Em primeiro lugar, mesa é um lugar de servir. Quando Jesus pega a bacia, quando Jesus pega a toalha, a bacia de água e a toalha, você percebe que ele está servindo, é o papel de um servo, de um escravo. Então, não existe uma espiritualidade cotidiana pautada em Jesus que não desemboca em serviço, em lavar pés de pessoas. Não existe uma espiritualidade bíblica que não termina em gente. Ah, eu oro muito, eu jejuo muito, eu sei muito Bíblia. A pergunta é, como os seus relacionamentos? Como que você trata a sua esposa, o seu marido, os seus pais, seus filhos, seu líder, os seus colegas de trabalho? Se a sua espiritualidade não terminar em servir essas pessoas, é tão interessante porque o lavar os pés é você remover a poeira do caminho, a sujeira do caminho. A sujeira do caminho é você devolver à pessoa a sua originalidade. Eu preciso servir as pessoas, devolvendo a elas a originalidade das suas vidas. Uma espiritualidade que não relaciona, que não tem comunhão. Em um tempo deste de pandemia, onde que as pessoas, muitas delas, estão aceitando o isolamento como uma sentença para desenvolver a sua fé. Não preciso mais congregar, vou estar sendo cristão online. Isso não funciona. Isso não funciona. Isso não funciona. A vida espiritual de Jesus era uma espiritualidade que ele estava ladeado de gente o tempo todo e todo o tempo. E ele tocava essas pessoas e ele servia essas pessoas. E ele servia essas pessoas. É interessante porque mesa na Bíblia, ela não é um ensinamento para nós comermos. Mesa na Bíblia não é um lugar de comer. Mesa na Bíblia é um lugar de servir. O verbo que Jesus manda a gente fazer em memória dele não é comer, é partir. É partir. A espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade servidora e de partilha. Os discípulos de Emaús só conseguiu reconhecê-lo foi quando ele partiu o pão. Uma espiritualidade avarenta, onde eu contemplo o meu único e próprio interesse, ela não é uma espiritualidade
de Jesus. Não é a espiritualidade de Jesus. Em segundo lugar, você tem aí um lugar de igualdade. Porque a mesa vai nivelar. Vai nivelar. Jesus vai tratar com dignidade todos eles. Todos eles. Todos eles. Percebe que quem que está na mesa? Quem está na mesa é João, seu discípulo amado. Quem que está na mesa? É Pedro. Ora precipitado, mas era um amigão que queria defender Jesus até as últimas consequências, embora que falhou, mas teve uma boa intenção. Quem que está à mesa? Tomé. Judas. Percebe que Jesus vai tratar eles todos iguais. Se João é alguém que é o discípulo amado, se João é alguém que coloca no peito de Jesus a sua cabeça, Judas é alguém que vai traí-lo feiamente. E Jesus vai tratá-lo de igual modo, de igualdade. Que é um problema dos leitores de Tiago, que tratavam uns aos outros a partir das patentes, a partir do extrato bancário, do grau de instrução, acepção de pessoas. A espiritualidade de Jesus vai tratar todos iguais. À mesa está todo mundo e ele está servindo a todos. Ele está servindo a todos. Teve um autor que vai escrever que na mesa da ceia, Jesus vai servir o seu traidor muito melhor do que às vezes nós servimos o nosso melhor amigo. A maneira com que Jesus tratou Judas ao redor da mesa é muito melhor do que às vezes nós tratamos nossos melhores amigos. Ele vai servir todo mundo igual. Há um nivelamento naquela mesa. Há um nivelamento naquela mesa. A espiritualidade cotidiana de Jesus é essa. Ele vai tratar crianças, ele vai tratar idosos, ele vai tratar gente letradas e não letradas. Todos são nivelados, todos são alvos da mesma medida de amor, da mesma medida de perdão. Se você olha para as pessoas medindo-as por aquilo que elas têm ou por aquilo que elas aparentam, essa não é uma espiritualidade de Jesus. E em terceiro lugar, você tem aí que a mesa é um lugar de graça. É graça. Você percebe que o fato de Jesus tratar, lavar os pés de todos eles é graça. Ninguém merecia. Pedro reconheceu isso. Lavas a mim? Lavas a mim? Ninguém merecia ser lavado os pés ali. Mas Jesus vai ter um favor imerecido. Isso é graça. Você percebe que aquela mulher pecadora, quando vai lavar os pés de Jesus, na visão de Lucas, Jesus estava à mesa. Mesa é um lugar de graça. A mesa é um lugar de graça. Não para nós tratarmos as pessoas no mérito, não, mas por graça. Então você percebe que a espiritualidade da mesa fala de um relacionamento servidor. Como que eu vou viver uma vida cristã igual a Jesus? Serve pessoas. Relaciona com pessoas. É uma espiritualidade de igualdade, trata as pessoas com dignidade. Com dignidade. Não importa quem elas são, tratam elas com dignidade. E graça. Vai para a vida e não trata as pessoas segundo o que elas merecem. Todos os dias você vive isso. Você está no trânsito, um cara te fecha. Você vai tratar ele baseado no que ele fez? Não. Alguém alterou a voz para você? Você vai tratar ele também gritando? Não é o padrão. Então você percebe que a espiritualidade cotidiana de Jesus, ela é muito simples. Acontece no dia a dia, acontece na sua segunda-feira. O fato de você dar prioridade para alguém, passar na sua frente. Às vezes você está na frente do supermercado, você está com um carrinho cheio de compra, tem alguém que está só com item ali, não pode passar na frente. Você está servindo. Você está servindo. Então, quando você respeita crianças, às vezes os nossos cultos, as crianças entram e saem e a gente nem cumprimenta.
O fato de você agachar na altura de uma criança e elogiar ela. Você está tratando ela com a dignidade, como você trata o seu pastor, o seu líder, um adulto. A espiritualidade de Jesus acontece. Ele conversou com Nicodemos, ele pegou as crianças no colo. Ele salvou Zaqueu, um homem rico, mas na entrada da cidade ele salvou o cego Bartimeu. Então você percebe que é uma espiritualidade igualitária. É a equidade. É a equidade. É a equidade. E graça, favor imerecido. Trata as pessoas não a partir do que elas merecem, mas a partir daquilo que você já recebeu em Deus. A misericórdia. E em último lugar, a espiritualidade integral. A espiritualidade integral, que é um resumo, né, de toda a espiritualidade de Jesus. Né? Nós baseamos em Mateus capítulo 9, versículo 35, né, onde que Mateus ele vai sintetizar, né, em um versículo, né, isso é chamado de uforismo, né, quando você resume uma história, grandes verdades em tão poucas palavras, né, você vai encontrar isso em Mateus 9 e 35. Né? Primeiro, Jesus ele ensinava. Então, a espiritualidade de Jesus era uma espiritualidade ensinadora, educadora. Se a tua espiritualidade não está ensinando ninguém positivamente, essa espiritualidade, ela não é de Jesus. Ela não é de Jesus. Ela não é de Jesus. Jesus ensinava. Grande parte, a maior parte da agenda de Jesus é ensinar. Você está ensinando pessoas? Você está acrescentando algo na vida das pessoas? E você percebe que isso aqui, gente, está ao alcance de todo mundo. Todo mundo pode ensinar todo mundo. Isso aqui não são níveis estratosféricos, não são. São coisas cotidiana. Jesus ensinava todos os dias. Você não precisa de um microfone para ensinar. Eu lembro que uma vez eu estava em um ambiente e eu aprendi algo assim que marcou a minha vida. Estavam falando sobre verdade e alguém diz assim, verdade precisa ser como um presente. Você nunca, quando você vai entregar um presente, você não embrulha, você não faz toda ali uma embalagem e você entrega. Verdade também não é porque é verdade, você tem de empurrar, embora que ela não deixe de ser verdade. Mas quando você embrulha um presente, quando você embrulha uma verdade, ela pode ser recebida de maneira muito mais didática e pedagógica. Eu aprendi numa conversa, as pessoas ensinam no elevador, as pessoas estão conversando, você pode soltar um princípio, você pode ensinar as pessoas. No trabalho, aonde que você conversar, você pode ensinar. Talvez não é nem no falar, mas no proceder. Quando você ajuda a sua esposa, você está ensinando os seus filhos. Quando você ama a sua esposa, você está ensinando o seu filho o que o homem faz a uma mulher e você está ensinando uma mulher o que o homem faz a uma mulher. O que é ser mulher diante de um homem. Então você ensina. A espiritualidade educadora. Jesus também pregava, e a pregação fala do anúncio, das boas novas, do querigma. É a boa notícia, é a pregação, a boas novas de salvação. Jesus salvava as pessoas por aquilo que ele pregava. Boas notícias. Você traz boas notícias às pessoas? Ou você é alguém que só compartilha nas suas conversas as manchetes impositivas dos jornais? O que sai da sua boca encoraja, gera esperança ou desanima, cria tensões? Quando Jesus pregava, a pregação fala do querigma, uma proclamação, uma boa notícia. O reino de Deus chegou. Olha que boa notícia. Uma espiritualidade de boas novas. Não é uma espiritualidade pessimista, mas de boas novas. De boas novas. E em último lugar, você tem uma espiritualidade que cura. Curadora, sara. A sua espiritualidade precisa ensinar gente. A sua espiritualidade precisa
anunciar boas novas, boas notícias, alegria. E a sua espiritualidade precisa ser saradora. E cura aqui fala também da alma, das emoções, mas eu quero destacar aqui a cura física. A sua espiritualidade precisa tocar os enfermos e os sarar. A sua espiritualidade precisa tocar os doentes e os curar. Você precisa ter uma espiritualidade que se move para curar pessoas. A sua espiritualidade precisa ensinar, isso é discipulado. Se você não está discipulando ninguém, a sua espiritualidade não é de Jesus. A sua espiritualidade precisa proclamar boas novas, você não está anunciando boas novas, a sua espiritualidade não é de Jesus. E se você não está orando por ninguém, se você não está curando ninguém, a sua espiritualidade não é de Jesus. Não é de Jesus. A igreja é chamada para viver esse tripé. Todo cristão é chamado para discipular, ensino, para proclamar evangelismo e para curar, terapêutico. Todo cristão tem que viver isso na sua integralidade. Muita gente se dedica ao ensino, mas não ora para os enfermos. Outros só quer orar pelos enfermos, mas não quer discipular ninguém. Ei, a nossa espiritualidade, ela precisa ser integral. Ela precisa ser integral. Qual que é a sua maior resistência para não viver uma espiritualidade integral? O que eu quero que você entenda, e que você precisa passar isso muito bem claro para os seus alunos, é que Tiago reclama aos seus leitores que eles precisam viver uma vida prática. E ninguém como Jesus para nos ensinar uma vida prática, uma vida que acontece no seu dia a dia. Uma espiritualidade que pode ser vista com gestos, com decisões, com atitudes, pode ser tocada, alguém pode te localizar. Ah, eu queria aprender o que é sobre perdão. Ah, lembra do seu nome, porque você já perdoou alguém, ele já soube da história sua de perdão. Uma espiritualidade que pode ser ouvida, ela salva, palavras que curam, palavras que saram. Uma espiritualidade que acontece na mesa, é uma espiritualidade servidora, serve gente. Não importa onde que seja. Lavar os pés era a posição mais inferior na hierarquia dos escravos. Jesus estava lá. Uma espiritualidade que visa título, credencial, só serve se estiver na frente de todo mundo, se estiver com o microfone. Essa não é uma espiritualidade de Jesus. Não é. Uma espiritualidade que trata as pessoas com equidade. Uma espiritualidade que trata as pessoas com graça. Isso, gente, todos os dias você está desafiado a viver isso. Todos os dias você está desafiado a viver isso. Uma espiritualidade que ensina, que discipula, uma espiritualidade que proclama as boas novas, boas notícias, uma espiritualidade que alegra, uma espiritualidade que cura, toca o físico, repreende as enfermidades, tira a opressão do corpo. Amém? Eu termino sugerindo para vocês esse livro do Paul Friston, Nem Monge e Nem Executivo. Um livro excelente para uma vida prática e cotidiana. Nossa. Amém. Termina a sua aula fazendo um apelo. Para que os seus alunos vivam uma vida mais simples. A vida acontece no comum. A vida acontece no ordinário. A vida acontece no dia a dia. E no dia a dia, você consegue materializar a espiritualidade de Jesus de maneira simples, objetiva e transformadora. Que o Senhor Jesus te abençoe e lhe dê muita inspiração para você ensinar eles. Conta as suas experiências a respeito disso. Conte a experiência de alguém próximo para exemplificar cada ponto da sua aula. Que o Senhor Jesus te abençoe e nos encontramos no nosso próximo trimestre, que começa a semana que vem. Que o Senhor Jesus te abençoe.